A notícia do Papa Francisco ainda ecoa pelo mundo. Uma enxurrada de profecias espirituais tomou conta da internet. Vídeo, postagem, vozes dizendo que teve revelação divinas, novas visões do fim, códigos escondidos, mensagens de suposto desconhecido, vídeo, postagem, vozes dizendo ter recebido revelações divinas, novas visões do fim, códigos desconhecidos, mensagens de supostos escolhido, mas a verdade é dura e é precisa ser dita sem medo. Tudo isso é mentira, é engano, é muito mais do que isso. É uma armadilha espiritual. Me desculpe se pareço duro em falar assim, mas não tem outro jeito. O que está acontecendo é fruto de um espírito de adivinhação disfarçado de fé, de ocultismo disfarçado de profecia. E o mais triste é ver pessoas que se dizem cristãs, que levam o nome de Jesus, promovendo essas farsas, como se fossem verdades sagradas, como se Deus precisasse de um novo profeta, depois de ter revelado tudo através do seu Filho. Vemos o nome como de Malaquias, Nostradamus, entre outros visionários, sendo exaltado como se tivesse algum poder espiritual, como se Deus ainda estivesse distribuindo revelações paralelas às Escrituras. Mas a pergunta que não quer calar: aonde foi parar o temor a Deus? Como cair tão fundo ao ponto de dar mais crédito a mensagens místicas do que palavra de Deus? O amor se esfriou tanto que o medo tomou o lugar da fé. As pessoas estão sedentas por respostas. Aceitam qualquer vento de doutrina, qualquer assunto enganoso, sem parar para perguntar: está escrito na palavra? A resposta é clara. A Bíblia é o suficiente, completa e fechada. O próprio Jesus encerra o ciclo perfeito ao revelar ao João, na ilha de Patmos, o que está por vir. O livro do Apocalipse e o selo final. Depois disso, não há mais profeta, não há mais mestre, ungido por cima da palavra. O Espírito Santo é quem nos guia. A Bíblia é o que nos revela. E Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer outra fonte de revelação que tente competir com isso, é mentira, é manipulação, é obra do inimigo. Porque o diabo não precisa mais agir com força bruta. Ele age com confusão. E muitos caem sem perceber, porque coloca sua fé em homens, visões, ideologias e não em Cristo. O inimigo é astuto. Ele não aparece com chifre e tridentes. Ele vem com aparência de piedade. Ele fala bonito, ele cita Deus, ele usa versículo, mas distorce tudo. E muitos ouvem, compartilham, divulgam, seguem, se afastam da verdade, sem perceber. Porque hoje, quem prega a verdade é odiado, é quem mente com espiritualidade, exaltado. O engano virou padrão, o falso virou popular. E a palavra de Deus, a única fonte e pura e eterna, foi colocada de lado. As pessoas estão vivendo como se precisasse de algo além da Bíblia, mas não percebem que isso é o mesmo erro do Éden. Duvida que a palavra de Deus é o suficiente. A verdade hoje, meu irmão, é que o mundo hoje não quer mais ouvir a Bíblia. Quer espetáculo, quer novidade, quer misticismo. E é por isso que um líder religioso morre, como o Papa Francisco, uma avalanche de teoria começa. Como se a morte dele fosse peça-chave de uma nova revelação cósmica. Como se o céu estivesse em pânico, precisasse urgentemente levantar um novo profeta humano. Mas Deus não está em desespero. Deus não está em crise. Deus não perdeu o controle da história. Jesus Cristo reina desde sempre e para sempre. E o que ele disse está selado. E o que foi revelado está completo. Não precisa de cumprimento. A cruz é o suficiente. A ressurreição é suficiente. O livro está selado. Ponto final. E mesmo assim, vendo cristão dando ouvidos a supostos profetas que previram a morte do Papa, ou que afirmam saber o próximo passo do fim dos tempos, com base em visões e sonhos. Só que tem um detalhe: se esses profetas fossem bíblicos, eles seriam os primeiros a afirmar que não existe profeta depois de Cristo. Eles seriam os primeiros a dizer: examinai as escrituras. Mas não, eles se exaltam, se colocam como canal direto com Deus, como se fosse mensageiro de algo que o próprio evangelho não revelou. E isso é gravíssimo, isso é heresia, e isso é um atentado direto contra a suficiência da cruz. As escrituras nos alertou: nos últimos dias muitos falsos mestres surgirão, que fariam sinais, que enganaria até os escolhidos, se possível. E é exatamente
isso que está acontecendo. Não se trata de pessoas do mundo tentando enganar a igreja. Trata-se de gente dentro da igreja, vestida de piedade, um vocabulário cristão, citando nomes como Enoque, Elias, Malaquias, e ainda assim falando o oposto da verdade. E o mais chocante, o povo aplaude, o povo compartilha, o povo consome, porque a verdade está ficando rara e a mentira está ficando confortável. O que emociona vende mais do que edifica. E quando a gente confronta esse tipo de coisa, como estou fazendo agora, logo dizem: você está julgando o mover de Deus? Não, irmão. Eu estou defendendo que a própria palavra de Deus defende. Estou dizendo que qualquer profecia que venha depois da revelação de Jesus Cristo é falsa. E não importa se emociona, se arrepia, se parece bonito, se contradiz a Bíblia, é mentira. E pronto. E o que estamos vendo hoje? Após a morte de uma figura pública, religiosa como o Papa, é um desfile de heresias. Gente dizendo que o trono está sendo preparado, que o anticristo foi liberado e que o próximo líder vai inaugurar a era da besta. Tudo isso sem base bíblica, sem temor, sem compromisso com a verdade. Então vamos deixar algo muito bem claro aqui. A Bíblia não precisa de atualização, ela não precisa de reforço, nem de novos profetas e nem de revelação paralela. Quando Jesus entrega o Apocalipse a João, ele sela a revelação final. A partir dali, não há mais porta para novos mensageiros, porque o próprio Verbo encarnado já falou. Ainda assim, vemos que pessoas se dizem cristãs, que dizem amar a Deus, coloca sonhos, presságios e revelações modernas acima do que está escrito, como se o céu estivesse esquecido de avisar algo. Agora precisa de redes sociais, blogs, canais no YouTube para completar o que ficou faltando. Isso não é fé, isso é presunção, isso é brincar com a eternidade. O diabo não precisa mais levantar ídolos pagãos, ele só precisa convencer o povo de que a palavra já não basta, e ele tem feito isso com maestria. Gente que lê mais profecias na internet do que versículos, que crê mais em Nostradamus do que em Paulo. Quem idolatra quem acerta visões e despreza quem prega a verdade do evangelho. Porque sim, a verdade hoje dói, a verdade hoje incomoda, a verdade separa, mas essa verdade liberta. E é por isso que precisamos falar com coragem. Não haverá novos profetas, não haverá novas revelações, não haverá nova salvação, porque tudo já foi revelado em Cristo, na cruz e na sua palavra viva. A morte de qualquer líder, por mais relevante que seja, a morte de qualquer político, o mais relevante que seja no cenário religioso, não muda o plano de Deus. O céu não depende de Roma. O reino não precisa do Vaticano. A verdade não está sujeita a cargos, instituições ou tradições humanas. A única autoridade é Cristo. E ele não se sujeita a cargos, instituições ou tradições humanas. E ele não delegou a sua glória a mais ninguém. Não existe ungidos que sabe mais que a Bíblia. Não existe visionários que trazem recados da última hora. O que existe sempre existiu, a palavra, e nela está o juízo, a promessa e a esperança. E quem acrescenta ou tira já está condenado pelo próprio Apocalipse. E se você chegou até aqui, e isso tocou você, comenta aqui embaixo. A Bíblia é suficiente, porque é isso que o mundo precisa lembrar. É isso que os cristãos precisam declarar. Porque enquanto houver quem valoriza as escrituras, quem rejeita o espírito de adivinhação, quem é firme na rocha, ainda haverá luz no meio das trevas. Ainda haverá esperança no meio do caos. Ainda haverá verdade em um mundo dominado pela mentira. E essa verdade tem nome: Jesus Cristo, Rei eterno.